Ok. Ainda bem que fico para o último, porque estão a ver o tema da nossa conferência, do nosso evento, do nosso fórum, livros, bibliotecas, leitores na era da globalização, e trago a história da poncha. Nada a ver, não é? Nada, absolutamente nada a ver. Mas eu vou tentar dar a volta à coisa. Isto podia ser uma conversa de tasca, tipo, vamos falar de poncha e tal, daquela vez em que bebi 10 ponchas e quase em como álcool. Não, não é isso que trago hoje. Isto pode correr mal. Mas vou tentar dar uma volta no fim, tal como o Ricardo Araújo Pereira fez naquele sketch brilhante, A Minha Vida Dava um Filme Indiano, nesse caso é a história da poncha. Bem, isto foi um trabalho encomendado e no qual Carlos Barradas perguntam-me como é que foste meter nisso e perguntei a mim mesmo, faz uma história da poncha. E a poncha é um tema delicado lá na Madeira, porque toda a gente acha que é a poncha de Camarlobos, a poncha da Serra d'Água, a poncha de Machique. Não é. A poncha de Machique, a poncha daqui. Isto é um tema muito sensível para os madeirenses. E eu não fiquei muito sensibilizado, mas depois, nessa quinta-feira à noite, lembro-me, após a terceira poncha, e disse, bem, o que é que sabemos da poncha? Vou tentar responder. O madeirense também, tem uma coisa chamada Elucidar Madeirense, que o professor Eduardo Franco está a tentar reformar com o grande dicionário enciclopédico da Madeira, e aumentar, não é? Em 10 volumes, grande, como os madeirenses gostam, não é? A banana pequena, não é? É grande. E então foi o padre Fernando Augusto da Silva ver o que é aquele dia da poncha. E o que é aquele dia da poncha? Nada. Aliás, indiretamente ele dizia da poncha. Ele falava de um relatório sobre os transportes na Madeira e que nós temos um transporte que é muito dos escravos, que é em rede, ou seja, vai um homem à frente, vai outro à frente e tem uma rede e depois leva os senhores gordos pelas serras adentro. E na Madeira, quem já foi, aquilo é plano. Muito plano. Aqui de muito plano, e o senhor do relatório, que não me está a recordar o nome, porque estou sempre está ansioso, disse que os homens de rede, sempre que encontravam uma tasca no regionalismo madeirense é uma venda, sempre que paravam numa venda, bebiam poncha. E é a única referência no licitário madeirense à poncha, e fiquei muito, muito assustado. Mas depois tive de arranjar um plano, não é? E comecei pela linguística, e trago-vos uma definição de poncha, há muita, da primeira de 1914, numa revista de um linguista, o Canuto Soares, que fala sobre a poncha, mas trago aqui uma mais interessante, que é do Jaime Vieira dos Santos, que diz que a poncha é uma bebida usada pelas classes pescatórias da ilha. Isto é problemático, primeiro. Não é só tipo, os velhões, que são as pessoas, os camponeses da serra, nós chamamos os velhões, aos chavelhas, que é do mar, que é os pesquitos, que são pescadores, e aos velhões, que são da serra. E então isto já é a primeira problemática. Mas ele diz que a poncha é feita com vários ingredientes. A poncha leva água, açúcar, casca de limão, canela e aguardente, bem conhecida pelos taberneiros. Aqui, hoje em dia, a água é pouco utilizada, mas servia possivelmente para diminuir a acidez do limão. Também a Madeira dá limões ácidos, como toda a gente sabe, das relações entre Portugal e Madeira. E depois também a canela, como ficou a ficar mais cara, também não estão a utilizar tanto. Mas comecemos. E pode ser quente no inverno. Olha, quente no inverno, isto tem a ver com as propriedades medicinais da poncha, que toda a gente na Madeira acredita que tem. Só que não. Porque há sempre uma oportunidade boa para beber poncha. Quer dizer, estás vivo, bebe poncha. Estás doente da garganta, bebe poncha. Estás com uma dor no dente, bebe poncha. Estás vivo, bebe poncha. E sabem o que é a última coisa que o madeirense pergunta ao médico quando está numa consulta? E depois, quando é que eu começo a beber, senhor doutor? É assim, exatamente. Mas ele aqui faz uma distinção bastante fundamental, que também se faz poncha de vinho, mas esta tem o nome de sangria. Isto é um problema que eu encontrei muitas vezes nos documentos, aqueles confundiam muito o punch, que era de vinho, que era a sangria, mas ele aqui resolve a coisa. E depois tem o pau de poncha, que eu vou falar um pouco, ou mexelote, ou tem outro nome fálico que os madeirenses dão, vocês já devem estar a imaginar, diminutivo. É assim, vocês vão ver que é um pau de poncha,
O pau de puncha é de bucho e laranjeira, redondo, tendo nas extremidades duas tabuinhas, formando uma cruz que dissolvem o açúcar com o seu movimento, tornando homogénea a mistura. Vê-se aqui o senhor Noé, que já faleceu, e tinha um antídoto para baratas também. E conheci o homem, conheci o filho dele, falou-me disso. E depois ele também diz, uma percentagem da pesca, porque ele relaciona, claro, com Câmara-de-Lobos, eu sou de Câmara-de-Lobos, ou seja, do Estreito, a gente há uma distinção, porque há rivalidade entre os Vilhões e da Serra, e do Estreito vão-me matar porque estou a ajudar a Câmara-de-Lobos, já podem imaginar. O professor Franco percebe isso, não é? Uma percentagem da pesca atribuída a essas ponchas que bebem o marido, a mulher e os filhos, ou seja, uma bebida inclusiva. Toda a gente bebe, até os filhos. E isto é verdade. E eu falei com o senhor, e os miúdos, imaginem, ficam com dificuldades de aprendizagem. Porquê? Não é? Falando de leitura, pela poncha. Por isso, já estou a ver, nada tem a ver com coisa. A Vila de Câmara-de-Lobos é falada no que respeita a ponchas. Isto há a grande fama de Câmara-de-Lobos, que é a poncha. Continuando, a primeira referência que eu encontro à poncha, já falada aqui pela minha colega doutoranda Isabel, que falou do António Aragão. Esse homem, de facto, tem uma obra eclética e vasta, e em O Espírito Lugar, a Cidade do Funchal, que é um livro que ele lança em Lisboa, pouco conhecido da Madeira, e só mesmo quem gosta muito de Aragão, ou quem está mesmo dentro da investigação, conhece esse livrinho, quase que pouco. E dei quase 50 euros pelo livro na Madeira. Quer dizer, é raro, muito raro. E ele fala lá dessa referência que ele encontra de 1786, mas não diz onde. Diz que é no edital da Câmara, e toca Carlos Barrada de ir para o arquivo e chatear o pessoal lá e tentar encontrar o edital. E o encontrei. E aparece nesse edital 35, nos fólios, vocês estão a ver, 1786. Ele diz 86, mas não há uma data, é 85. E diz que não só as simples, mas também convertidas em bebidas artificiais. A primeira referência à poncha que eu encontro, que é essa mistura de aguardente, água e açúcar e limão, aparece-me como bebida artificial. E como é que isso aparece? Numa fuga aos impostos. O edital basicamente diz que as pessoas não estão a consumir vinho, e o vinho tinha um imposto que ia para a Câmara e ia para a Coroa, e quem não estão a perceber, mas como estava a chegar outra ideia da globalização, muita aguardente vinda do Brasil e da Europa, sobretudo da França, o que é que acontece? Muita aguardente servia-se para tratar o vinho da Madeira. O vinho da Madeira é tratado com aguardente, hoje em dia usa-se álcool, tem um pouco a qualidade, acho eu, mas é com aguardente. E o que é que acontece? Os taberneiros também ganhavam mais um pouco, ficava mais barato, toda a gente ficava feliz, menos a Câmara Municipal do Funchal, que, pelos vistos, passou e tal a proibir essa bebida artificial. Não havia nome. Reparem, em 1785, ninguém sabia muito bem o que era aquela bebida. Por isso surge quase certeza com a ideia de há uma coisa que está em abundância, como há nos conventos, há muitos ovos, faz ovos moles. Há muita aguardente, lógico que faz poncha. Está aqui o edital, não conseguem ler, eu também tive dificuldades. E aqui a palavra poncha aparece, claro, no século XIX. É o grande século XIX, um pequeno contexto das palavras sobre os ciclos do açúcar. O ciclo global do açúcar da Madeira começa no início do povoamento, 1420, talvez 30, a partir de 30 e tal, num terreno lá que era do infante do Henrique. Ele traz umas chocas de cana e planta lá ao pé da Sé do Funchal. Depois, quando foi à Sé do Funchal, há esse ciclo que traz muita riqueza à Ilha da Madeira, toda a gente fica rica, mas chique também. Eu estou a dizer, não é só o Funchal, não é? A capitania de Tristão Vaz Teixeira, que fez uma coisa, barradas. Pois. E não vos digo o que é, depois podem me perguntar. E é no século XIX que há um segundo ciclo do açúcar. E o segundo ciclo está associado mais à aguardente e ao melaço, ao mel de cana, que toda a gente conhece, das broas e do bolo de cana. E porquê? Como vocês, estamos aqui em Lamego, na região do Douro, a filoxera também atacou aqui as vinhas, não foi? Na Madeira também atacou.
e o que é que o madeirense faz? E como tinha conhecimento que as técnicas de transformação de açúcar tinham evoluído, vamos aproveitar isso, e há muito bons engenheiros, até o século XX, muito bons engenheiros que trazem o state of the art, até mesmo inventam metodologias de aperfeiçoamento de produção de aguardente e de mel, na Ilha da Madeira. E o século XIX marca, então, um período de grande produção de aguardente, o segundo ciclo de aguardente, que o professor Alberto Vieira, saudoso e Deus o ponha no céu, falava. E o que é que resultou disso? No primeiro ciclo temos uma prosperidade, o segundo vai trazer a popularização da punja, está aqui, nessa coleção de relatórios de visitas feitas aos distritos pelos respectivos governadores civis em virtude da portaria de 1 de agosto de 1866, um título ao professor G. Eduardo Franco, sim, publicado em Lisboa, e o Jacinto António Perdigão diz o seguinte: sob Câmara de Lobos, o vinho figura pouco, pois há pouco fica mais caro, não é? E o principal consumo é de aguardente de cana misturada com água, açúcar e limão, ficando uma beberagem conhecida pelo nome puncha. O uso frequente dela, creio que não poderá ser muito proveitoso à saúde. Claro que não era. Acontece que no início do século XX há um edital em que dá o epiteto, acho que epíteto, é o sotaque, de a Ilha da Aguardente à Ilha da Madeira, porque bebia-se mais aguardente na Ilha da Madeira que Portugal inteiro. E tínhamos de fazer alguma coisa, porque era um problema de saúde pública que ainda hoje continua, mas com menos incidência. E podem ver aqui, tem aqui um chavelha, o chamado chavelha é o barco, é por isso que inspira o nome da população dos locais de Câmara de Lobos Chavelhas, mas também há ali um quadro muito bonito de Vilhões, com as suas vaquinhas, as casas de palha e tudo o resto. Bem, mas há também outra ideia interessante que agora implica a globalidade, e tinha de trazer isso, não é? Senão estava deslocado, mais do que tu ainda, que é a ideia de que a puncha pode ter sido inspirada no punch inglês. Isto é só para vocês não me... e é uma possibilidade. Se bem que os ingredientes já existiam todos na Ilha da Madeira. Mas é uma possibilidade porque a Madeira está durante o final do século XVIII, até hoje em dia, os ingleses põe no mapa a Ilha da Madeira. Não só nas guerras napoleónicas, que passamos, a Madeira deixa de ser portuguesa para passar a ser inglesa, e talvez com alguma pena nossa voltamos a ser portugueses, não? Não, mentira, mentira. O hino. Mentira. Mas vem do sânscrito, pães, que significa bebida espirituosa de água, sumo, limão, açúcar e especiarias. Tem muita parecência, é por isso que uma boa hipótese válida. Há o senhor Woodridge, que até refere que foi a Companhia das Índias Orientais que, de facto, começa a fazer essas experiências por causa do escorbuto, claro, para manter os ciclos a funcionar do Império Britânico, das rotas, sobretudo do ópio. Então fizeram umas experiências com os citrinos aplicada à bebida espirituosa, e como uma bebida de marinheiro é fácil, é globalizável, é fácil o marinheiro ficar bêbado e é fácil embebedar toda a gente. Há também uma referência a Rafael Blutot, que fala da urraca. A melhor urraca, por acaso, estava em Goa, a Goa portuguesa, e que os ingleses não aguentavam, que a bebida era demasiado forte, era um vinho de coco, então era uma forma dos ingleses. A bebida não é indiana, os ingleses que transformam essa urraca, e pode ser uma dessas inspirações. A outra inspiração, isto por mais incrível que pareça, é uma paisagem da Ilha da Madeira, mas podia ser de todas as ilhas da Macaronésia. Podia ser Cabo Verde, por exemplo. E a poncha está naquele universo das bebidas lusófonas. Caipirinha, caipirosca, o punch. Há uma teoria que também diz que há um punch em Cabo Verde, está aqui Cabo Verdeanos, há o punch de Cabo Verde, que, segundo, houve marinheiros madeirenses que foram para pescar baleia e trouxeram lá a bebida, mas usam mel de cana para fazer, não é?
Boa, não estou a mentir. Okay. E o Gilberto Freitas, a professora Nádia Nunes, a referência da dietologia do açúcar na Madeira, ela foi minha docente. Está aqui a Ilha de Santo Antão, ela me fala disso muito e da origem dos produtos. Mas ainda uma ideia sobre o escorbuto e sobre a ideia do escorbuto, eu acho que há um argumento contra que eu acho que tem, é que a Madeira já no início do povoamento produzia uma substância que era a casquinha. A casquinha vinha da cidra, a cidra era um mel muito grosso, que cascavam e metiam em calda de açúcar e aquilo servia para combater, dar aquelas componentes de vitamina C aos marinheiros portugueses e também ficou da doçaria. Hoje em dia não encontramos isso, mas no início do povoamento era muito afamado a casquinha madeirense, era bom dia recuperar aqui isso. É por isso que eu acho que os portugueses é que descobriram realmente a cura para o escorbuto, não foram os ingleses, e por isso que os ingleses por isso eles começaram mais tarde com o Império e nós, como estávamos mais sóbrios, começamos mais cedo. E aqui chegamos ao pau da poncha, um mexelote, reparem no objeto fálico aqui à vossa direita, e há um senhor, o Agostinho Vasconcelos, que relaciona também com o Swizzle Stick, que faz os coquetéis havaianos e das Caraíbas, mas o nosso, lá está, é grosso, em forma de parafuso e serve para bater a poncha. Toque lá uma boa descrição de como funciona o pau de poncha, que tem outro nome também, que depois não posso dizer aqui, não, ainda expulsam-me do doutoramento. Senão vamos expulsar de vez. Pois é. Okay. Um minuto. Um minuto? Ok, mas a parte mais divertida foi encontrar registros da poncha na imprensa madeirense. Está aqui uns bêbados que andaram à porrada, por causa pagou poncha, mas não queria pagar. Aqui está um forco na Rua dos Tanoeiros, onde um ratão estava com um conluio entre os dois, um salta para dentro da mercearia. Ele, vendo que o colega não chegava porque o traiu, o que é que ele fez? Poncha e adormeceu. É uma boa maneira. Tem aqui um poema à batata em que diz que Camarlobos, fala outra vez Camarlobos, diz a fama de Camarlobos, sobre a joia fina e rara, a belazinha do Funchal, a mais cara, se na Judeia corre mel na poncha, em Camarlobos corre rios de poncha em Malvasia, que também é o vinho de Madeira. Tem aqui um folhetim. Lá está a presença inglesa, a Maria Lamas fala de uma história de um inglês que o gosto dos ingleses também pela poncha e por Camarlobos, parece o Winston Churchill, é a maior marca, mas isto já acontecia, isto é um texto do século XIX, e ele diz assim: mim comprar glace poncha a Francisca de Manuela, ele está a imitar o sotaque do inglês a falar português, senhor banha. Oh my God, eles têm camisa molhada em costas e eu tenho pena deles. Fiz bom, all right. É muito fixe. Aqui também há a divulgação da poncha. Os maiores divulgadores da poncha são os madeirenses, claro está, não é? Tem aqui, começou logo no turismo, isto é de 1954, a primeira notícia, as primeiras amostras regionais de poncha. Depois aqui também a Madeira na Queima, por exemplo. Os nossos estudantes vinham à Madeira, quem teve amigos madeirenses, certeza que algum fez poncha. E depois também na festa do Avante, comer, beber e pagar Lenin, onde eles venderam 20 mil ponchas. Toma comunismo. E 1000 bolos de mel. Toma, vamos lá. Até Lenin ficou bem. E aqui está aqui o nosso Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, a fazer poncha com o Alves Jardim no chão da Lagoa. E tem uma descrição fantástica, que é: Marcelo Rebelo de Sousa está a vir tantas vezes ao chão da Lagoa que se arrisca a personalizar-se na política APPD Madeira. Copos, petadas, discurso inflamado, e está bem de ver votação em massa do eleitorado satisfeito. A fazer poncha, que já é um passo adiantado no curso, o líder do Laranjal português não vai mal. Lá a ver se o estilo de jardim o influencia para que os comícios de um retângulo em 1999 não sejam de adormecer. E de facto aconteceu. O homem seguia à risca o conselho do Diário de Notícias da Madeira, porque andam os beijos com toda a gente, não é? Aqui está uma imagem linda de Camarlobos e vou citar o nosso guia de ontem, da nossa visita.
não haja dúvida que a capital cultural e espiritual da Poncha é Câmara de Lobos. Dizem os camarolobenses, mas eu acho que é uma bebida realmente de toda a ilha. Não é só de Câmara de Lobos, o Velhão também bebe, pronto, já veio inclusive. Isto para dizer o quê? Para chegar aos livros, isto vai ser publicado, mas se não... Pelo professor José Eduardo Franco, vai ser publicado no Estudo da Poncha, não sei se podem comprar, não é? Ajuda aos bolseiros, ajuda à Teia, agradeço também à Marta que fez a revisão, à Susana que andei a chatear para caraças, a Carolina que não sabia o que fazer, o Florentino que fez a capa gira, que também o chateei, e o pessoal, a Paula, o Rui, a professora Luísa, a professora Cristina Trindade não está aqui, mas... também o Paulo Perneta que também ajudou e outros que me ajudaram muito a fazer isso, não, e estava... como tal, foi a Marta que disse que o Miguel Torga me disse isso, e está aqui o Cabo Geral ao fundo, e eu não sabia, quer dizer, nunca... Eu sei que é o Miguel Torga, li algumas coisas, mas não tinha a Poncha para fazer, diz Universal, é o local sem paredes. E isso, a Poncha é uma bebida universal sem paredes, ou seja, é bebida por todo o mundo. Obrigado. Muito obrigado.